Lucas 24:49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa era a ordem para os discípulos. A partir do momento que Jesus ressuscitou, ele fez várias aparições para os discípulos e ele determinou: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Essa era a ordem. Agora, o que eles deveriam ficar fazendo em Jerusalém? Festejando, conversando, batendo papo, passeando? Não, aí em Atos 1:14 mostra o que eles ficaram fazendo em Jerusalém. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. É Atos 1:14. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fazendo o que em Jerusalém? Orando. Orar não é ficar repetindo uma reza. É conversar com Deus. É isso que ele determina. Vai orar, vai falar com Deus. E eles ficaram ali. Toda vez que a gente fala com Deus, três coisas podem acontecer. Primeiro, ele dizer: sim, concedo o seu pedido. Não, não concedo. A gente tem que estar preparado para ouvir o não. Espere. Espere. Ele nunca deixa dúvida. Ou sim, ou não, ou espere. Suponha que você pediu alguma coisa para Deus e ele te disse: espere. O que você vai ficar fazendo? Orando. Você vai ficar conversando com ele, entrando em comunhão com ele, né? Se você está dentro de uma igreja, você ora junto com a igreja. Se você está em casa, você pode orar com a família. Ou sozinho no seu quarto, no secreto, num lugar secreto que nós tratamos no vídeo anterior. Sempre tem um lugar secreto. Então, orar é falar, é entrar em comunhão com Ele. É suplicar, é pedir, é adorar, é louvar. Existe oração de toda, interceder. Existem N tipos de orações que a gente pode fazer. Agora, é necessário deixar claro uma coisa muito importante. A Bíblia diz: aproximai-vos de Deus, ele se aproximará de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você se aproxima de Deus? Você se aproxima de Deus quando você está orando, jejuando, lendo a Bíblia, adorando. Então você está se aproximando de Deus. Para que você ora? Para que você jejua? Para você adquirir a fé. É a fé que move a montanha. É a fé que faz o milagre acontecer. É pela fé, né? A Bíblia diz que até a salvação vem pela fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios 2. Então, a oração é o caminho, a oração é a chave. É através da oração que você recebe essas bênçãos. Eu não sei orar. Está na hora de aprender. Eu não costumo fazer isso. Está na hora de adquirir esse costume. Ele é ótimo. É através dele que Deus vai fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas na tua vida. É através dele que você vai fazer uma aproximação de Deus.
É através dele que vai haver essa comunhão maravilhosa. Você precisa aprender a orar. Nem que seja para você chegar à noite no seu quarto ou na sua sala, sentar no sofá e falar: Senhor, senta aí, vamos conversar nós dois e bater um papo com Jesus de Nazaré. Ele nem sempre responde na hora, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer, quando quer, onde quer, é ele que manda. Mas certamente haverá uma resposta para a tua oração. Né? Você precisa aprender a orar. A fé é crer e esperar num Deus que você não vê. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É crer e esperar num Deus que você não vê. Então, quando você vai orar, você vai falar com um Deus que você não vê. Só que só no você falar com um Deus que você não vê, já é uma grande demonstração de fé. Eu nunca aprendi a orar, você pode me dizer, eu nunca aprendi a orar. Tudo tem um começo, né? Tá na hora de começar, tá na hora de falar. Olha, ora se adorando, ora se louvando, ora se pedindo, ora se intercedendo. Tem um monte de tipo de oração que a Bíblia nos mostra, né? E é um aprendizado, ninguém nasce sabendo. Ninguém chega diante de Deus e sabe tudo. Não, é um aprendizado. Está na hora de você começar a aprender. Está na hora de você começar a adorar, a louvar, falando com Ele. E até mesmo pedindo, por que não? Todos nós precisamos de alguma coisa e Deus é poderoso o suficiente para suprir. Então, além de orar agradecendo, orar pedindo, né? Pode orar também adorando. Atos 1 e 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus morreu e ressuscitou. E começou a aparecer para os discípulos. Por quanto tempo ele ficou aparecendo para os discípulos? Está bem claro aqui, ó, 40 dias. 40 dias ele apareceu para os discípulos. Agora, quando que eles iam ser revestidos de poder? No Pentecostes. Pentecostes, né? Se você colocar 50º no Google, vai aparecer lá, Pentecostos, que são 50 dias. Então, veja bem, Jesus apareceu para eles durante 40 dias, no 50º, no número 50, então o Espírito Santo viria. Quanto tempo eles precisavam orar? 10 dias. Eles só precisavam orar durante 10 dias. Era o tempo suficiente para que Jesus Cristo subisse aos céus e o Espírito Santo descesse. 10 dias. Agora eu quero ler aqui para você o seguinte. 1 Coríntios 15, 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então Jesus morreu, ressuscitou, e antes de subir, em Atos capítulo 1, ele apareceu para 500 irmãos, 5 centenas de irmãos, 500, mais de 500, né? Bem claro, mais de 500. Então, mais de 5 centenas ele apareceu. Aí depois, diz aqui assim, Atos 1 e 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse:
120 pessoas havia quando o Espírito Santo veio. Olha, presta atenção nos números. 100, mais de 100, ou quase 100, quase 120. Mais de 100, né? Quando ele mandou orar, tinha mais de 500. Quando o Espírito Santo veio, 10 dias depois, tinha mais de 120. Tinha 5 centenas quando ele mandou. Tinha 100 quando o Espírito Santo veio. Tá faltando quanto? Aproximadamente 400 pessoas. Quando ele mandou orar, 500. Quando o Espírito Santo veio, 100. Quantas faltam? 400 pessoas desapareceram daquele lugar em aproximadamente 10 dias. O que a gente percebe aqui? A gente percebe claramente que uma grande massa não gosta de orar. Uma grande massa, se falar em colocar um joelho no chão e falar com Deus, desaparece meio mundo. Tinha 5 centenas, quando o Espírito veio só tinha 100, 400 não apareceram. Agora, quantos desses 400 teriam uma desculpa plausível para não ficar lá esperando para ser revestido de poder? No trabalho, mesmo no trabalho, você vê que tem gente que some e vai lá e dá aquela desculpa, né? Morreu meu pai, morreu minha mãe. Tem gente que já matou a família inteira, de tanta desculpa que ele deu para não parecer no serviço. A oração é a mesma coisa. Não gosta de orar? Não vem, não aparece, some, desaparece. Você entende? Desde o princípio era assim. Tem muita gente que não gosta de orar. E tem hora que não é fácil. Principalmente se você fizer um propósito de orar 1 hora de madrugada no frio. Ai, meu Deus do céu. Quantas vezes eu não tremia orando de madrugada? Quantas vezes eu não dormi de joelho? Né? Aí não fiz diferente dos discípulos lá no Getsemane. Jesus falou para eles assim: vocês não puderam velar comigo 1 hora. 1 hora vocês não puderam orar aqui comigo. E quantos de nós não dormem? Até na igreja, de joelho lá orando. Dorme. Aí no mínimo que você vai ouvir no seu ouvido é: puxa, 1 hora você não pôde velar comigo, hein? 1 hora. Mas enfim, não é fácil. Talvez até não seja gostoso ficar orando. Depende, para uns sim, para outros não. Para você não sei como é que é. Mas orar faz parte da vida cristã. Orar faz parte da comunhão com Deus. Orar faz parte da comunhão com a igreja. Talvez até um cristão ouvindo você orar, não você enfeitar a oração, né? Oh, meu Deus, boa noite, não. Mas você ouvindo, orando sinceramente, talvez até um cristão aprenda com você. Muita gente que não sabe pedir, aprende com o colega, aprende com o amigo. Aprende. A gente aprende. Uma vez eu estava orando para almoçar no Tocantins, na casa de eu fui convidado na casa de uma mulher espírita, que estava deixando o espiritismo para vir para o cristianismo. Quando eu terminei de orar, ela perguntou para mim se eu não podia escrever a minha oração. Eu falei: meu Deus do céu, mas eu não sei escrever a oração. Como não sabe? Eu não é decorado, não é decoreba, eu não repito oração, eu trato de temas, né? Aí eu expliquei para ela como é que eu fazia uma oração de agradecimento. Mas eu não tinha como escrever, eu já nem lembro as palavras que eu usei. Eu lembro o tema da oração que eu fiz e expliquei para ela. Ela falou: então você não decora? Você não escreve?
Falei, não faz parte da minha vida cristã. Eu converso com Deus. Eu sei o que eu conversei. Mas dizer que eu lembro de todas as palavras que eu usei é muito difícil. Sabe, tem um monte de gente decorando oração. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você converse com Ele. Deus é pai, você é filho. É conversa de pai para filho e de filho para pai. Ele fala, você responde. Você fala, ele responde. Está na hora de aprender a orar. Atos 2. 1, 2, 3 e 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Toda oração tem uma resposta. E nós verificamos aqui pelas Escrituras e através dos vídeos anteriores que Jesus mandou todo mundo ficar em Jerusalém para que do alto fosse revestido de poder. De mais de 500 pessoas que receberam a ordenança divina, só ficaram mais de 120 pessoas. De 5 centenas, caiu para 1 centena. 5 centenas para orar, e 1 centena permaneceu. Mas veio uma resposta, e a resposta atingiu quem? Os 120 que estavam orando. A Bíblia diz que o Espírito Santo se derramou sobre eles como se fosse um vento veemente e impetuoso, e que línguas de fogo repartidas pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu acho interessante, Deus escolheu um povo, Deus escolheu Israel. E qual era a função de Israel? A função de Israel era ser um exemplo entre as nações. Através de Israel, as pessoas conheceriam as nações, conheceriam Deus. Era para ser um exemplo. Mas Israel falhou, em muitos momentos Israel falhou. Não só em ser exemplo, mas falhou também em falar desse Deus para as pessoas. Israel queria prender Deus como se fosse deles, né? E se fechou. Não, Deus é meu, você é gentil, sai fora, fica para lá. Israel, na verdade, não cumpriu aquilo que eles deveriam cumprir. Aí, quando o Espírito Santo desce sobre eles, coloca uma língua diferente em cada boca. E nesse caso, não eram línguas diferentes daquilo que as pessoas que estavam ali. E eles começam a falar das grandezas de Deus. Tudo aquilo que Israel deveria fazer antes de receber o Espírito Santo, passaram a fazer na hora que receberam. Olha o que diz aqui no versículo 11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. No 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros, que quer dizer isso? Quer dizer, o Espírito de Deus desceu sobre aqueles israelitas, que a maioria era israelita, encheu do Espírito Santo, e eles passaram a falar das grandezas de Deus, proclamar o Evangelho, mostrar para eles quem é Deus, o que eles deveriam ter feito antes. E nunca fizeram, porque eles se fecharam. O Deus era deles e o resto que se vire. Mas agora o Espírito Santo vem e numa demonstração de poder
faz com que o evangelho começasse a ser pregado a partir dali. A partir daquele momento, o evangelho foi disseminado. Esses dias eu estava vendo um católico, e ele estava dizendo que a igreja começou na igreja católica, que Jesus que é a única igreja, não existe outra igreja. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Olha, quando o Espírito se derramou, a partir de Jerusalém, saiu entre 40 a 50 igrejas. Se você observar no Ato dos Apóstolos, você vai ver a partir dali a formação de 40 a 50 igrejas, até que uma dessas igrejas se forma em Roma. E lá pelo ano 313 é que se oficializa a Igreja Católica Romana. Ela é uma das. Ela não é a única. É bem verdade que os protestantes, pentecostais, neopentecostais, os tradicionais, vieram da Igreja Católica, mas ela não é a única. A partir de Jerusalém, Jesus Cristo compôs um monte de igreja. E tem mais. Pedro não foi o principal evangelizador que levou a palavra de Deus ao mundo. Foi Paulo. Paulo formou um monte dessas igrejas que partiu de Jerusalém. E por isso que o Espírito Santo veio. Para quê? Para nos mostrar como evangelizar, ganhar almas, evangelizar as vidas, ide, pregar o evangelho a toda criatura, ide, ensinai as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, diga-se de passagem, a gente não tem que ficar brigando com o católico, com o tradicional, com o neopentecostal. Não, a gente tem que ganhar almas, a gente tem que abreviar a vinda de Jesus. A gente tem que proclamar o evangelho. E é isso que o Espírito de Deus responde à oração daquelas vidas. Ele desce, ele batiza todo mundo com o Espírito Santo e ele põe todo mundo para trabalhar e proclamar o evangelho. Foi a resposta daquela oração. E a partir daí, quantas orações ele já respondeu dentro das igrejas formadas, ou através da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Orai para isso. Para ver Deus salvar, curar, batizar, libertar, promover sinais, prodígios, maravilhas. Orar para isso. E, concomitantemente, ele resolve todos os nossos problemas, né? Coloca a minha justiça em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Coloca a justiça dele em primeiro lugar. Ele vai acrescentar na sua vida tudo o que você precisa. Tudo.